dia, vereador Divino. Primeiro Bom dia, vereador. Primeiro projeto da pauta é um veto, é o veto número 014 de 2020, de autoria do prefeito, que altera o artigo 4º e acrescenta o artigo 5º e 6º à Lei 10.258, que dispõe sobre a garantia de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público. O relatório do vereador Zander foi pela manutenção do veto. Em discussão? Zander, você podia explicar? Porque, assim, Sim. Isso também... Eu não sei de quem é autor do projeto, não, mas é uma coisa que muita gente... Se eu não me engano, é do Tiãozinho. Eu fiz tantos vetos esses dias, mas se eu não me engano, né, a Sabrina me cobrou porque estava parado lá e eu entreguei por causa do prazo. Mas se eu não me engano, é porque é uma das duas coisas. E aí, Sabrina, você podia olhar, ou tem uma matéria já em andamento do mesmo, tinha uma lei do mesmo teor, ou então por inconsistência técnica, porque muitas vezes a diferença de idade e ele não deixou explícito isso dentro do projeto. Então, muitas vezes, uma criança está numa instituição em que a idade acomoda ela e o outro irmão não está, e aí ficou subjetivo. Porque aí a lógica de deixar as duas crianças na mesma escola é maravilhosa para quem leva a criança, especialmente para as mães. Agora, a questão técnica é ter um ensino adequado para aquela idade. Exatamente. Mas, se eu não me engano, é isso o problema aí do veto. Tem como olhar, Sabrina? Vou pedir para a assessoria me mandar o projeto aqui, que eu não estou com eles fisicamente. Mas eu acredito que foi exatamente isso que o vereador Zander, quando eu dei uma estudada nele, eu lembro disso que o vereador está comentando aí. É isso mesmo, é inconsistência. Eles alegam, não só isso, alegam vício de iniciativa e tal, mas o que me levou a esse tipo de inconsistência, porque não dá para você ter uma criança de 3 anos, você meio, outra que já tem 6 e que já tinha que estar no ensino fundamental no mesmo prédio. Olha crianças, né? É exatamente isso. Eu estou com um relatório aqui, tem essas inconsistências, mas o que eles alegam preliminarmente é a falta de competência da Câmara, que está intrometendo na seara do Executivo, tirando essas questões técnicas. Em votação, aqueles que forem favoráveis à manutenção do veto permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo veto do prefeito, veto número 006 de 2020, que altera o artigo 15 da Lei 9.354 de 2013, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia. O relatório do vereador Zander foi pela rejeição do veto. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Próximo projeto de lei, número 39 de 2020, de autoria do vereador Anderson Salles Bocão, que altera a lei número 8.338 de 2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade da manutenção de aparelhos desfibrilador automático nos aeroportos, shopping centers, centros empresariais, estádios de futebol, hotéis e outros no âmbito do município. O parecer da vereadora Tatiana Lemos foi pela aprovação. Em discussão? Eu quero pedir vista desse projeto, vereadora Sabrina. Pela ordem, presidente. Concedida, vereador. A doutora Cristina, se eu não me engano, já havia pedido vista lá na CCJ desse projeto. Eu só acrescento nesse projeto aí a palavra hotéis. Qual o sentido do pedido de vista, só acrescentar a palavra rodoviária, melhor dizendo? Ela já havia pedido vista na sessão passada, e agora pede vista novamente. Eu queria ver, só acrescentar a palavra rodoviárias, qual que seria a dúvida, se a lei já existe? Eu posso falar aí, Sabrina?
Vou tirar esse fundo de tela aqui, eu tô parecendo Pode, Cristina, pode falar. Então, essa questão dos desfibriladores é uma questão bastante complexa, como é uma área da saúde. Da outra vez a gente contribuiu aí com o projeto e eu volto a pedir vista porque houve uma alteração do projeto, né? Então eu quero me inteirar dele, por isso estou pedindo vista. Questão de ordem, presidente. Pode falar, Bocão. Volto a dizer, o projeto já existe com os observadores, falando dos shoppings, do aeroportos, shopping centers, centros empresariais, eu só estou acrescentando rodoviária. O projeto já existe, eu estou emendando ele, colocando aí nesse projeto a palavra simplesmente rodoviárias. Concordo com o pedido de vista, mas quero que discorre em ata, já é o segundo pedido de vista. Na quarta passada foi pedida a primeira vista pela doutora Cristina. Hoje ela pede a segunda. Então, a gente concede, mas deixando bem claro aos novos pares que eu acrescento na lei que já existe, simplesmente só as palavras rodoviárias, que não está no projeto que já existe, né, que é uma lei, 8.338, só acrescenta a palavra rodoviária no que já existe, acrescentando porque ela não foi contemplada com esse atendimento do desfibrilador, entendeu? Só isso, presidente. Tá certo, vereador. Na CCJ, cabem 2 pedidos de vistas, então a vereadora doutora Cristina pode pedir novamente. Em votação, pedido de vistas da vereadora doutora Cristina. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vista. Próximo projeto à pauta. Projeto de lei número 73 de 2020, de autoria do vereador Emilson Pereira, que dispõe sobre a redução de 30% do subsídio dos vereadores durante o estado de calamidade pública declarado pelo Decreto Municipal 799 de 2020. O parecer jurídico foi pelo arquivamento, o parecer do vereador Divino Rodrigues também pelo arquivamento. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o arquivamento. Próximo projeto de lei, número 245 de 2019, de autoria do vereador Carlinhos Café, que dispõe sobre a implementação do aplicativo escolar GIM, para fins de facilitar a identificação dos veículos de transporte escolar devidamente cadastrados junto ao órgão municipal competente. O relatório da vereadora Leia Clébia foi pela aprovação. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto de lei, número 029 de 2020, de autoria do vereador Dr. Paulo Dyer, que obriga os concessionários de transporte coletivo urbano de passageiros de Goiânia a instalar no interior dos ônibus câmeras de segurança, faixas para monitorar e prevenir a ocorrência de crimes e contravenções penais contra passageiros. O parecer do vereador Zander Fábio foi pelo arquivamento. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Projeto de lei número 02 de 2020, do vereador Dr. Jean, que dispõe sobre a proibição da distribuição ou venda de sacolas plásticas disciplinadas e disciplina a distribuição e venda de sacolas tipo biodegradável ou bicompostável e consumidores em todos os tipos de estabelecimentos comerciais em Goiânia. O parecer do vereador Zander foi pelo arquivamento. Em discussão? Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Próximo projeto de lei do vereador Dr. Paulo Dyer, número 075 de 2020, que dispõe que as agências lotéricas e bancárias da Caixa, credenciadas para pagamento do auxílio emergencial, deverão instalar em cada uma de suas unidades estrutura externa com tendas e outros, e em atender os clientes com segurança, evitar a Covid. O parecer do vereador Wellington foi pelo arquivamento. Em discussão?
Então, só para complementar, eu acho que é injusto com os proprietários de casa lotérica, uma vez que eles estão prestando um serviço e ainda tem que gastar. Eu acho que se fosse a Caixa Econômica fazer essa doação, fazer esse investimento, ok. Agora, eles estão passando uma dificuldade imensa e ainda ter mais um custo para eles, eu acho que é injusto. É o momento que eu acredito que o poder público... Só um minutinho, vereador Paulo. É o momento que o poder público tenha que diminuir essas amarras, porque se a gente for imputar coisas demais para o privado, no momento que está todo mundo quebrado, ninguém vai dar conta de cumprir. Então, parabenizo você, vereador Wellington, por esse relatório. Vereador Paulo Magalhães, com a palavra. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos que estão participando dessa sessão remota. É dizer que, realmente, os vereadores têm que começar a preocupar para não fazer projeto em cima daqueles que já existem. Agora, querer criar mais gasto para o contribuinte, o empresário, que já está numa situação difícil, eu acho que é brincadeira. Então, de forma que eu quero parabenizar tanto o Hélio como todos vocês que realmente mandou esse projeto para o saco. Obrigada, vereador Paulo. Você sabe as saudades que eu estava das suas intervenções, de você participar com a gente. Fico muito feliz. Mas eu sou um fiscal competente, meu amor. Próximo projeto de lei número 023 de 2019, de autoria do vereador Divino Rodrigues, que dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem e compostagem de resíduos sólidos orgânicos no âmbito do município de Goiânia. O relatório do vereador Anderson Salles foi pela aprovação. Em discussão? Sabrina. Pode falar, vereador. Bom dia para todos. Eu queria dizer da minha alegria desse projeto, porque eu tive a oportunidade de receber aqui em Goiânia a menina que assessora a ONU, e ela veio para falar com o prefeito, dizendo que esse é um dos projetos que vai contribuir muito com essa questão do nosso lixo, a questão da compostagem, mas o que eu achei mais interessante é que a ONU hoje, Sabrina, ela ajuda o município a fazer, doando máquina, caminhão, para que a prefeitura faça esse trabalho. E ela veio aqui na tribuna e defendeu a aprovação desse projeto. É uma alegria muito grande. Esse projeto está na pauta hoje e eu quero pedir o apoio e o voto de todos os colegas. Sabrina, eu quero dar um pitacozinho, meu amor. Pode falar, Paulo. Eu gostaria de parabenizar o Divino, mas dizer que a nossa sociedade ela precisa ter consciência. Jogar lixo, elas não separam. Elas fazem jogar os lixos em lugar não apropriado. Em ilha, em praça. Hoje, por exemplo, eu estava passando na Guimarães, Natal, o cara cortou as galhas das árvores do quintal dele e botou no meio da ilha. Isso é uma falta de respeito. O nosso povo precisa criar vergonha, começar a respeitar. Lixo é no lixo. Então, de forma que, se nós tivermos um comportamento, devia, por exemplo, a Câmara, a Prefeitura, o Estado gastar com publicidade para realmente educar o nosso povo, porque eles não têm educação para manter a cidade limpa. Parabéns, Divino. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o relatório. Próximo projeto de lei, número 77 de 2020, de autoria do vereador Paulo Dyer, que autoriza o chefe do Executivo Municipal a criar um memorial pelas vítimas do coronavírus, Covid-19 e dar outras providências. O relatório do vereador Anderson Salles foi pela aprovação. Em discussão. Em votação. Eu posso dar um pitacozinho? Primeiro, vereador Paulo Magalhães, logo em seguida, a vereadora doutora Cristina. Eu, sinceramente, é um projeto que eu fico assim, pensando. Eu acho que é inconstitucional, porque traz gasto para o município e nós devíamos tentar salvar a vida daqueles que ainda estão vivos. Então, de forma que, se eu pudesse votar, meu voto seria contrário. Bem, eu declaro meu voto apoiando o projeto, porque é um projeto autorizativo, ele simplesmente autoriza, sugere, né? Eu ontem na sessão plenária até falei da possibilidade da criação de um memorial, não sabia que esse projeto estava tramitando, mas tem todo o meu apoio, e a minha intenção seria homenagear
as pessoas que operam o sistema de saúde do município que morreram pelo contágio do corona. Homens e mulheres que estão aí nesse exército de linha de frente. Nós temos várias obras em construção, então poderia pensar numa coisa que marque essa época, Paulo. Eu acho que as pessoas merecem terem seus nomes escritos aí na história do serviço público municipal. Então, essa era a minha intenção. Não sei se o vereador Paulo Dyer, no bojo do projeto, define se serão todas as vítimas, se tem... a minha sugestão era para os servidores da saúde. Infelizmente, cada dia crescendo mais esse número de pessoas que são abatidas pelo Covid, que compõem o exército de frente aí dessa luta contra a pandemia. Então, eu depois quero ler melhor o projeto, mas eu penso sim que essas pessoas têm que ser homenageadas pelo trabalho missionário que desenvolvem junto à saúde de Goiânia. Em votação, aqueles que forem favoráveis à aprovação. Sabrina. Oi, vereador Zander. Antes da votação, muito rapidamente, você não tem aí a data que foi protocolado esse projeto, né? Ontem eu recebi por parte, até muito agressivo, né, que é uma característica que ele tem, o Rosenval Ferreira, porque ele acha que é dono da verdade, dono de tudo aquilo, só a verdade dele que vale, mas até parabenizei ele, porque ele deu essa sugestão, porque disse que em Washington, nos Estados Unidos, existe um memorial para o pessoal que foi na guerra, né, para os heróis de guerra lá nos Estados Unidos. Então, mas ele fez alusão ao projeto, dizendo que, inclusive, eu também não serei esquecido em virtude do projeto que fez a adequação do nível de ruídos, né, aqui na nossa capital. Mas, enfim, Cristina, eu quero te chamar, então, para que nós possamos fazer um memorial específico para as pessoas, e aí nós não vamos fazer ele autorizativo, específico para as pessoas que perderam suas vidas tentando salvar vidas. E nós vamos fazer um memorial aí na Câmara. Nós vamos achar um espaço aí no jardim da Câmara e fazer aí um muro branco, um pedaço de muro, sei lá, achar uma coisa que simbolize essa catástrofe aí, porque eu tenho certeza, né, até vou votar favorável, mas eu tenho certeza que esse projeto aí não vai prosperar, até porque nesse projeto aí eu quero emendar ele quando ele chegar lá no plenário, para que as pessoas que perderam lá, porque tem muito pai de família aí, que a mãe e a criança, os 2, 3 filhos desse pai de família que morreu já há poucos dias, está passando fome. Né? Dá a parte aí, Wander. Dá a parte, Wander. Vou dar sim, Paulo. Está passando fome, tendo que ficar numa fila humilhante, né, onde esse cadastro, eu tenho certeza, dessas pessoas que estão na fila serão usadas, não sei de que forma, logo após, quando nós temos eleição daqui a uns dias. Então, eu já quero te convidar, Cristina, para que nós possamos fazer um memorial aí na Câmara, a gente apresentar um projeto, e aí sim, nós podemos fazer no espaço aí, nossa parte, Paulo. Eu gostaria de falar o seguinte: nós íamos fazer um memorial pedindo desculpa, perdão às famílias pela incompetência dos nossos governantes, porque depois que morreu, não adianta ficar falando que coitadinho, não. Nós temos que fazer tudo para que as pessoas que estão vivas continuem vivas. Trazer UTI, realmente dar condições às pessoas. Agora, fazer um painel para botar o nome, quantas mil pessoas vão morrer, Zé? Então, nós temos, por exemplo, o César 137 merecia também. Por que não colocar? Ainda continua matando até hoje. Paulo, inclusive essa questão do César, a doutora Cristina, a gente teve, a bancada feminina teve no Senado, conversando com o Luiz do Carmo, com o Vanderlan, e também com o Cajuru, um projeto que a Cristina apresentou para a gente, um projeto belíssimo, se não me engano é do Ciron, doutora Cristina? Do Ciron, com um memorial brilhante, inclusive já até os senadores se comprometeram a enviar essa verba para que a gente possa fazer esse memorial também do Sérgio, e é um projeto lindo. Se a doutora Cristina depois compartilhasse também esse projeto com os vereadores, para vocês verem também que é um prédio, enfim, é uma estrutura bem bacana. E, Zander, eu estive em Nova York, no memorial do World Trade Center, e eu não entendi a importância desses memoriais até chegar e experimentar e verificar.
e nós precisamos muito, sim, desses memoriais. A gente precisa ressaltar as pessoas que lutaram, que trabalharam pela gente, e também gostaria muito de assinar esse projeto com vocês. Sim, aí eu dei uma parte para o Paulo, já vou concluir, e para a Sabrina também. Então, Paulo, assim, eu discordo, né, de você, porque a gente homenageia um monte de gente. Nós estamos homenageando o Leandro agora lá no viaduto seu, que é Sim, inclusive dele também. mas Nós deve estamos pedir homenageando. perdão, Zé. Pedir perdão, Só um desculpa, minuto, as famílias. só um minuto, Paulo. Então, não, quem tem que pedir perdão é aquelas pessoas. Eu não tenho que pedir perdão, eu estou lutando diretamente. Eu não sou médico, não sou ordenador de despesa, eu sou fiscal e tenho feito esse trabalho junto com vocês, com a Cristina, com então, todos vocês. Peço desculpa para vocês, Zana. Muito obrigado. Desculpa, Zana. Desculpa. Não, meu irmão, eu entendo o seu ponto de vista, te dei a parte, né, e contribuiu a sua parte, é o seu ponto de vista, e eu entendo também a sua tanto que a gente está chateado com tudo isso, Paulo, porque é inadmissível você ver as pessoas tendo que sortear. É inadmissível você ver um agente de saúde andando aí na rua, um varredor da Comurg andando aí na rua correndo risco e não ter um teste que custa R$100 e poucos para ele. Né? Então, e a prefeitura, é inadmissível você ver a gente fechar as portas, com todo respeito. Eu entendo que o momento é um momento difícil, mas então vamos paralisar as cobranças dos tributos também, enquanto há pandemia. 14 dias sem cobrança de tributos. Ó. A pandemia, abrir mão de receita é crime, mas a pandemia nos dá esse direito, dá o direito ao gestor. Então, com relação ao memorial, eu entendo que nós temos que lembrar aquelas pessoas, como nós lembramos os bons momentos, nós temos que lembrar os momentos que são de dificuldade, né? Mas fica aqui essa ressalva. Bem, Zander, com certeza vamos fazer junto, e eu também quero convidar o jornalista Rosenval Ferreira para assinar junto conosco como convidado, né? Eu discordo, ele não é vereador, sabe, Cristina? Desculpa, não, mas... Eu, no projeto que eu vou fazer com você, esse rapaz não passa nem perto. Ah! Não, eu acho que referencial... Para esclarecer, o projeto foi... Só para esclarecer, Cristina, o projeto foi apresentado dia 12 de maio, do vereador Paulo Dyer. Alguém perguntou a data, 12 de maio. Tá, na verdade, a minha intenção, e acho que a do Zander também, é homenagear os servidores da saúde. E, Paulo, se alguém tem que ser culpabilizado, é a secretária de saúde e o prefeito, porque não estão dando condições para essas pessoas trabalharem, não tem desinfecção na unidade, não tem pia para lavar a mão, não tem EPIs de qualidade, não tem teste rápido, essas pessoas estão trabalhando na insegurança. E manter a memória dessas pessoas vivas com um memorial é justamente o que diz memorial, é a memória dessas pessoas que está sendo valorizada. Infelizmente, elas faleceram por incompetência da secretaria, por desatenção, por falta de ética e de compromisso com a vida. E nós não podemos reverter a morte, infelizmente. Se pudéssemos, acho que também faríamos, mas nós não podemos, não cabe ao ser humano. Então, o que nós podemos, nesse momento, é o que está posto, é homenagear, é marcar o nome dessas pessoas para a história de Goiânia. Sabrina, vou colocar o projeto do Memorial do Césio à disposição de todos os vereadores e vereadoras. O projeto é fantástico, é no local onde aconteceu o acidente, onde era o Ferro Velho, ali não pode furar o chão, né? Então é um projeto todo suspenso, é de autoria do Ciron Franco. E, Zander, eu também posso convidar o Ciron ou algum outro artista para ajudar na concepção. Eu tenho certeza que os artistas de Goiânia, talentosíssimos, farão isso voluntariamente, sem nenhum custo para a Câmara. Então, a gente pode articular isso e fazer uma coisa bonita que vai trazer alento para a família que perdeu esses entes queridos. Acatado de plano, Cristina. Bom, senhoras e senhores, vamos para a votação do projeto. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto do doutor Paulo Dyer, projeto número 026 de 2020, que dispõe sobre as concessionárias Enel e Semiágua
somente deverão realizar a interrupção do fornecimento de água e luz por inadimplência após a notificação pessoal do responsável do imóvel no prazo de 15 dias. O parecer do vereador Anderson Salles foi pelo arquivamento em discussão. Eu quero dar um pitaco. Sabrina, eu não sei se a vereadora Tatiana está presente, mas ela tinha algum projeto, não sei se era para as mulheres vítimas de violência, mas eu me lembro que a Tatiana aí tem lutado muito com o projeto dessa questão das concessionárias, né? Exatamente. Ela não está, mas o projeto da Tatiana trata desse assunto. Eu imagino que até por isso o vereador Anderson Salles deve ter pedido o arquivamento, porque são duas matérias iguais. Calma, vereador Paulo Magalhães, a fala está com Vossa Excelência. Eu gostaria de levar ao conhecimento de vocês que o governador Ronaldo Caiado já tomou essas devidas providências. Saneágua e Celso não pode cortar água nessa pandemia. E de forma que... Mas não é só sobre a pandemia, não, Paulo. É tudo. Antes de cortar, tem que ser notificado pessoalmente. Não é só sobre a pandemia. Esse aí já tem um projeto da Tatiana, como diz a doutora. É isso. A doutora Cristina está bem certa. A Tatiana já fez esse projeto. Então, de forma que eu acho que é saco o lugar desse projeto. Em votação, aqueles que forem favoráveis ao arquivamento permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Temos mais duas inclusões, senhores. Solicitada pelo vereador Wellington, depois do meu projeto. Vamos para a primeira, o projeto de lei número 65 de 2020, de autoria do prefeito, que institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico de Goiânia e altera a lei número 9.787, que cria o Conselho. Vereador Paulo Magalhães, Gente, tem que fechar desliga seu áudio aí. Paulo, desliga seu áudio. Ele está no telefone, Sabrina. Desligou? Institui o Fundo Municipal de Saneamento Básico de Goiânia e altera a lei número 9.787, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico. O vereador Wellington Peixoto fez uma emenda aditiva, acrescentando o CREA nesse rol de conselheiros. Em discussão, pedido de inclusão. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei. Eu quero discutir. Pode discutir, Cristina. Vereador Paulo, vereador Zander, Divino, Wellington, né, Tatiana, estivemos aí na legislatura passada. Eu fui relatora da reforma do então prefeito Paulo Garcia e lutamos muito, muito para manter os fundos aí no município. Infelizmente, só conseguimos o fundo do meio ambiente, foi o único que a gente conseguiu manter, e agora, aí, mostrando que era o caminho certo, o prefeito Iris Rezende, de uma maneira correta, apropriada, volta a propor o fundo de saneamento básico. Isso é fundamental, né? É um conselho associado com a sociedade civil e que pode trabalhar esse tema tão importante e fundamental para a preservação da vida, que é o saneamento básico, né? O Brasil ainda está longe de ser reconhecido como um país que cuida das pessoas, porque cuidar das pessoas é entregar saneamento, é entregar água tratada, é rede de esgoto, né? Isso é fundamental. Então, eu quero parabenizar, e também a emenda do vereador Wellington, incluindo o CREA, Conselho de Engenharia. Eu vejo que é um setor que pode contribuir muito nesse tema do saneamento básico. Então, tem meu voto, tem meu apoio esse projeto. Eu posso só complementar, quero agradecer a nossa presidente, a Sabrina, que eu mandei o projeto para ela, de pronto já colocou em votação, passou para o vereador Divino fazer o relatório. Isso mostra a responsabilidade da oposição. Eu sempre falo que vocês sempre fazem uma oposição coerente, né? E é isso que a gente espera realmente. Eu acho que a gente precisa trabalhar em conjunto, que é um projeto que é para Goiânia, né? Não é um projeto do prefeito, né? É um projeto que vai ficar para a cidade de Goiânia, e foi injusto o CREA não estar participando, né? Até falei para a Sabrina, se tiver outra entidade que vocês acham que precisam estar dentro do conselho, apresente uma emenda nas outras comissões. Eu acho que o importante é estarmos
sintonizados que esse projeto vai ser bom para a cidade de Goiânia. Uhum. Em votação o projeto, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo projeto, projeto de lei número 100 de 2020, de autoria da vereadora Sabrina, que dispõe sobre a implementação provisória para transporte complementar ou transporte público com auxílio de vans escolares e de turismo, como medida de urgência para evitar a propagação da Covid-19. Relatório da vereadora Priscila foi pela aprovação. Em discussão, a inclusão do projeto. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inclusão. Em discussão, o projeto. Vereadora Priscila e vereadora Cristina. E a todos, eu quero parabenizar nosso presidente pela autoria desse projeto. Nós estamos discutindo desde o começo as medidas paliativas, saneadoras. Priscila, eu não estou quase te ouvindo. É o seu microfone ou é o meu aqui? Agora melhorou, vereador? Melhorou. Vou colocar um fone aqui para poder melhorar. E nós estamos discutindo essas medidas saneadoras e paliativas que podem trazer uma melhoria. Hoje a gente já falou um pouco sobre o transporte público. Realmente enfrentar a problemática do transporte público não é fácil, nem para o Estado, nem para a cidade de Goiânia. A gente vê o município e o Estado tendo dificuldades em enfrentar e tomarem realmente as medidas necessárias. Em todos os lugares do mundo que as pessoas utilizaram o transporte público lotados, perceberam que foi o maior índice de transmissibilidade da doença. É onde acontece o maior risco, exceto nas unidades de saúde, que, infelizmente, os profissionais que mais sofreram, perderam suas vidas, foram os profissionais da saúde, que estão dentro das UTIs, que estão com os pacientes contaminados, por mais precauções que tomem, e também dentro do transporte público lotado. Então, Goiânia não está realmente... É importante, nós temos hoje os transportes escolares que estão sem utilização, então é uma incoerência o gestor ver um transporte lotado e outro do mesmo ramo, que legalmente não precisaria estar fazendo, não poderia, precisaria licitar, mas nós temos um decreto de calamidade municipal e estadual, nós temos um problema aí, e nós temos uma possível solução que vai trazer uma amenização para essa problemática, para esse usuário que está inseguro, doutora Cristina, que entra todos os dias nesse ônibus lotado, sabendo o risco que está levando para sua casa, para sua família, e que precisa trabalhar. Então, eu quero parabenizar a vereadora Sabrina e desejar que seja implementado o mais rápido possível, que se for, eu tenho certeza que se dependesse da força da Câmara Municipal de Goiânia, as medidas em Goiânia teriam sido outras, já teriam sido tomadas, né? Infelizmente, a gente às vezes não tem esse poder, essa força toda. Como eu acho, hoje eu vi uma discussão importante, nós estamos discutindo Goiânia, sendo que nós temos cidades vizinhas, Aparecida toma uma medida, Goiânia toma outra. A maior problematização do Covid está na região metropolitana. Não tem ninguém capaz de reunir os prefeitos da região metropolitana para discutir conjuntamente, para tomar medidas semelhantes, para ter um norte. Nós ficamos aí, cada cidade tomando as suas decisões, fazendo os seus decretos, um indo para um lado, indo para o outro, e a população sofrendo, e a gente, vereador, sem poder estar fazendo quase nada. Então, aquilo que está nas nossas mãos, eu agradeço a Deus para a gente poder fazer, e parabenizo os colegas que também estão empenhados e sofrendo da mesma maneira. Queria dar um pitaco, Sabrina? Só um minutinho, vereador Paulo Magalhães, a vereadora Cristina tem inscrita, depois vereador Paulo, vereador Divino. Eu não reparo isso, não faço parte da comissão, sou o último, mas quero uma partezinha só. Tá bom, meu amor? Vereadora Cristina, vereador Paulo, vereador Divino. Agora. Bem, eu começo a minha... Cristina, me dá só uma partezinha bem rápida. Eu queria deixar o meu voto favorável, eu vou ter que sair ao último projeto, né, Sabrina? Eu quero deixar meu voto favorável ao projeto, tá? Se assim puder ser. Zander, só o comecinho da minha fala, se você puder ouvir, que eu acho que é super importante aí, já que você está trabalhando com essa levar sugestões para o passo. Priscila, eu quero parabenizar seu relatório, quero parabenizar o projeto da vereadora Sabrina Garcês, e eu acho que esse é o ponto, o que a Câmara pode fazer.
né, nós tivemos aí o início da construção de um decreto legislativo, e eu vejo, Sabrina, que é esse o caminho mesmo, é construir um decreto legislativo com essas sugestões, né, a sugestão do transporte público, nós já estamos batendo a casa dos 100 dias, fechado. Nós já estamos batendo na casa dos 100 dias fechado e ainda não conseguiu entender para onde vai Goiânia. Não tem uma liderança que possa, como a vereadora Priscila coloca, que possa conversar com os prefeitos da região metropolitana. Hoje eu assisti a entrevista do prefeito Gustavo Mendanha no Jornal da Manhã. Quer dizer, ele está lá, ele está dando satisfação, ele está respondendo, e ele que é encurralado, enquanto que a secretária e o prefeito de Goiânia não aparecem, coloca o procurador para dar entrevista e satisfação do decreto. Quem está fazendo está sendo criticado, mas pior é a omissão, gente, a omissão está matando muita gente. Eu vou votar a favor desse projeto, mas eu volto a insistir, Priscila, Sabrina, Divino, Zander, Bocão, vamos liderar aí um processo de apresentação de medidas. Ainda que isso não se concretize, fica claro que nós cumprimos com o nosso papel e que, diante da omissão do prefeito, as mortes vão seguir acontecendo. Eu parabenizo, voto a favor. O turismo foi o primeiro setor a entrar em fechamento e vai ser o último a retomar. As pessoas não estão tendo condições de sobrevivência. Eu estou apoiando o projeto do deputado Humberto Aidar, que está propondo um suplemento, aí, um socorro emergencial para os guias de turismo do estado de Goiás. São poucas pessoas, mas que estão passando por um momento muito difícil. A exemplo da lei Aldir Blanc, que foi aprovada no Congresso Nacional, isso pode acontecer no estado de Goiás, através de um projeto de lei. Então, eu apoio todo socorro emergencial e toda solução para resolver o problema, que está concentrado de maneira fundamental dentro do transporte público, tem meu apoio. Obrigado, parabéns. Vereador Paulo, depois vereador Divino. Esse projeto é seu, Sabrina? Isso, vereador Paulo. Eu quero parabenizar e queria fazer uma consulta com você, como você é advogado. Para melhorar o transporte coletivo em Goiânia, não tem jeito de nós revogar esse contrato da prefeitura com essas empresas, porque eles não dão conta do recado. É uma brincadeira fechar 44, fechar o shopping e deixar esse escândalo que acontece nos pontos de ônibus e nos terminais. Eles estão transmitindo muito mais doença do que todo o comércio aberto. De forma que nós temos que tomar uma decisão. Essa casa tem força para tomar uma decisão. Eu só quero saber, como advogada, você é da área realmente na parte jurídica, você pode realmente me dar uma luz no fundo do tudo. Devemos revogar esse contrato com as empresas ou devemos exigir e pedir ao prefeito partir para um trabalho de imprensa escrita, falada e televisada para que possa realmente. Não podemos deixar acontecer o que está acontecendo. Ou nós vamos fiscalizar as coisas ou vamos deixar correr flor. Fecha a 40 todo mundo, os garçons passando necessidade e deixar os terminais lotados de gente. É isso que eu quero falar. Muito obrigado, desculpa o meu desabafo. Vereador Obrigado, Paulo, isso depende do prefeito Íris. O prefeito Íris, no ano passado, um pouquinho antes, inclusive, de anunciar o aumento da tarifa, ele fez um anúncio das melhorias do transporte coletivo, porque o transporte coletivo ele é baseado em um contrato, onde você tem obrigações de ambas as partes. E o prefeito Íris, todo ano, ele revalida esse contrato, inclusive fazendo propaganda de melhorias no transporte público. Pois é, mas nós não aconteceram. Nós não, mas porque nós votamos. Não, nós votamos uma lei e tiramos essa prerrogativa, e isso cabe a CMTC e a CDTC. Nós, a Câmara de Vereadores de Goiânia, pode agir muito pouco em relação ao transporte coletivo, a não ser que a gente tenha um caminho para revogar a lei essas leis que a gente criou a região metropolitana em relação ao transporte coletivo, né? Porque nós deixamos de ter a nossa prerrogativa quando foi criado o Conselho da Região Metropolitana. Então, a gente teria que rever inicialmente essa lei de criação para a gente poder ter autonomia. Vereador eu não vou estar aqui o ano que vem, mas eu gostaria que você, como uma pessoa jovem, autêntica, trabalhadora e competente,
começar a trabalhar em cima disso a partir do ano que vem, que eu acho que o povo vai te agradecer muito. Muito obrigado, Sabrina. Divino, com a palavra. Também é para te parabenizar pelo projeto, pela preocupação com a população, com cuidado, com a visibilidade que você teve com o seu projeto de tentar com que a nossa população seja mais preservada no sentido de saúde. E dizer para a Priscila, parabenizar ela pelo relatório, mas dizer também que o governo do Estado está sem liderança no Estado, Sabrina. Perdeu a credibilidade. Em 1 ano e meio, o governador do Estado de Goiás fala uma coisa e o prefeito de Aparecida tem uma outra situação, o prefeito de Goiânia fica em dúvida, o de Trindade não obedece, do Vale do São Patrício se reúne lá um grupo de prefeitos e querem contestar a medida que o governador tem, e eu quero dizer para você, tinha que ter fechado num outro momento. Esse momento é o momento de cuidado. O governador não tem sido parceiro do empresário. Vai quebrar a maioria das empresas, deixar muita gente desempregada e a pessoa não morre de Covid, mas morre de fome. Muito obrigado, Sabrina. Parabéns pelo seu projeto. Obrigada, vereador Divino. E eu quero agradecer o deputado Alisson, que foi um projeto que eu fiz em parceria com ele, então já agradeço o deputado Alisson também por todo o apoio. Vamos para a votação. Aqueles que forem favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovados. E, senhores, por último, antes da gente encerrar a sessão, falta 2 minutos, hoje é o Dia Nacional Sem iFood. A gente tem um projeto que vai entrar na pauta semana que vem. Eu queria que vossas excelências analisassem com carinho. Os trabalhadores, eles estão lutando por mais dignidade para fazer o seu trabalho. O lucro do aplicativo aumentou com essa pandemia, mas não teve nenhum reajuste para os trabalhadores. O aplicativo está rastreando os participantes desse protesto e bloqueando da plataforma, o que é um absurdo. Eles não têm seguro de roubo ou acidente, aliás, nenhum tipo de segurança, e também eles não têm auxílio nessa pandemia, distribuição de equipamentos, máscara, enfim, e estão sujeitos aí a contrair essa doença. Então, eu quero deixar aqui o meu apoio a toda a categoria e também, mais uma vez, pedir que a gente não aprove o projeto do vereador Carlinho, porque é um projeto que, mais uma vez, vai expor esses trabalhadores, expor os dados deles, CPF, nome completo, que o Carlinho quer que utilize uma plaquinha na caixa com os dados desses trabalhadores. Então, eu peço mais uma vez que essa Câmara não aprove outro projeto que vai prejudicar ainda mais esses trabalhadores que já estão tão precarizados assim, e deixa aqui o meu apoio a essa luta, esse Dia Sem iFood. Eu que peço muito iFood, hoje não irei pedir iFood, e parabenizo esses trabalhadores e peço já o apoio para a gente arquivar esse projeto do Carlinho Café ou fazer uma emenda para que esses trabalhadores não sofram mais do que estão sofrendo. Bom, senhores, 9h em ponto, agradeço a todos e convoco outra reunião para quarta-feira, às 8h. Muito obrigada, até mais. Bom dia.